E se o guia de sobrevivência mais preciso para toda essa atual revolução da inteligência artificial, para a economia dos bicos e até para a exaustão corporativa não tivesse sido escrito por um bilionário do Vale do Silício, mas sim por um papa, em 1981, bem no auge da Guerra Fria. Olha, essa é uma premissa que parece quase absurda à primeira vista, né? Porque quando a gente pensa no início dos anos 80, a gente visualiza aqueles primeiros computadores pessoais enormes chegando aos escritórios. Uhum, sim, telas verdes e tudo mais. Exato. A ressaca de uma crise global de energia, o medo da automação industrial. Mas, ah, ao analisar o documento que temos em mãos hoje, que é a encíclica Laborem Exercens, do Papa João Paulo II, a gente encontra um diagnóstico sobre a natureza do trabalho Que parece ter sido talhado sob medida para os dilemas que a gente enfrenta nesta exata manhã, né? É impressionante. Exatamente. É muito atual. E, só para contextualizar quem nos ouve, a ocasião daquele texto era o 90º aniversário de outra obra histórica, a Rerum Novarum, mas a missão desse nosso mergulho profundo nas fontes hoje é explorar algo muito mais atemporal. Sem dúvida. A tese central do autor não encara o trabalho simplesmente como o meio para pagar boletos no fim do mês ou só manter a economia girando. O trabalho é definido como a chave essencial de toda a questão social. Sim, a base de tudo. Mas antes da gente começar a desvendar essa ideia, acho que vale um aviso rápido sobre a nossa abordagem de hoje, certo? Com certeza. É um ponto crucial considerando o contexto polarizado tanto de 1981 quanto de hoje. O material lida abertamente com sistemas econômicos que são muito voláteis. Tem críticas fortes ali. Muito fortes. Há críticas contundentes ao que o texto chama de capitalismo primitivo e críticas igualmente ferozes ao marxismo e ao coletivismo de Estado. Então, o nosso papel aqui não é defender uma bandeira ideológica ou julgar qual sistema é superior. Até porque não é o nosso foco, né? Exato. Vamos atuar estritamente como guias imparciais pelas ideias originais do documento. A gente vai dissecar essa filosofia para que a nossa audiência possa tirar as próprias conclusões sobre a complexidade desse debate. Perfeito. Então vamos lá. Para entender por que o trabalho seria essa chave mestra da sociedade, a gente precisa olhar para a própria anatomia do ato de trabalhar. O texto estabelece uma fronteira muito, mas muito nítida entre o sentido objetivo e o sentido subjetivo do trabalho. Essa distinção é a base de tudo. Ok, vamos desvendar isso. Pensando numa forma de visualizar. A tecnologia, as ferramentas, os maquinários, os processos, tudo isso forma o lado objetivo. Certo. Exatamente. É a técnica. Idealmente, isso deveria funcionar como um exoesqueleto. Tipo uma armadura que veste o humano e potencializa a capacidade, a força da pessoa. É uma ótima analogia. Mas a advertência do texto é que, na prática, a máquina muitas vezes acaba engolindo o humano, transformando a pessoa numa peça secundária. A grande questão é como uma sociedade dita racional inverteu uma ordem tão lógica a ponto de o criador virar escravo da própria ferramenta. Pois é, o que é fascinante aqui é que essa inversão tem um nome bem específico na obra. Eles chamam de economismo, ou materialismo prático. Economismo? Isso. Acontece quando o foco do sistema inteiro desliza de quem está fazendo o trabalho para o que está sendo produzido. Sabe quando a lente é puramente econômica? Sei, quando os números são a única coisa que importa. Exato. A eficiência e o lucro se tornam os únicos medidores de valor. O resultado prático disso é que o sujeito humano, que é consciente, que é livre, acaba sendo rebaixado à categoria de objeto. Nossa, é pesado pensar assim. É pesado porque é real. O trabalhador passa a ser tratado como uma mercadoria, sabe? Ou uma mera força de produção que precisa ser otimizada ou descartada. A grande tese do documento é inegociável aqui. O trabalho é para o homem, e não o homem para o trabalho. Mas eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Claro, manda. Qualquer empresa ou empreendimento precisa gerar resultados, precisa de lucro para sobreviver, né? Olhar para a eficiência e para esse lado objetivo não é só uma necessidade matemática da realidade. Sim, a necessidade matemática existe, sem dúvida. O perigo está em tornar isso o princípio fundamental da sociedade.
pense na diferença prática disso. Uhum, como assim? Se o sistema enxerga o trabalho puramente pelo sentido objetivo, um funcionário que processa 100 caixas por hora vale o dobro de um que processa 50. A pessoa é reduzida à sua capacidade de exaustão. Literalmente uma máquina. Exatamente. Já sob a ótica do sentido subjetivo, que é a defendida no texto, a dignidade não deriva da velocidade, da quantidade ou mesmo do prestígio da tarefa. Ah, então independe do cargo. Independe. A dignidade vem do simples fato de que quem realiza aquela ação é uma pessoa humana. A Idade Antiga, por exemplo, separava as pessoas entre trabalhos nobres e trabalhos indignos, braçais, que eram reservados aos escravos. Verdade. A visão cristã apresentada na fonte vira essa premissa de cabeça para baixo. O ser humano não se realiza apenas modificando a matéria. O valor ético da ação reside na pessoa que a executa. Caramba, isso muda completamente o peso do que a gente faz no dia a dia. Não importa se a função é liderar uma multinacional, escrever código de software ou varrer o chão de uma fábrica. O valor é o mesmo. Sim, se o valor vem do sujeito, a régua de respeito deveria ser idêntica, mas quando a gente olha para os últimos 200 anos de história, fica bem claro que esquecer essa regra e abraçar o tal do economismo foi o combustível que incendiou o mundo, né? Sem dúvida. Foi a raiz de muita coisa. O embate entre capital e trabalho definiu guerras, revoluções, divisões sociais muito profundas. E aqui é que fica realmente interessante. O documento propõe uma solução que tenta meio que implodir essa dicotomia, estabelecendo a prioridade absoluta do trabalho sobre o capital. E a definição que eles dão para capital é muito surpreendente. É uma formulação que até exige uma pausa para reflexão, porque a tendência histórica sempre foi separar o trabalho humano e o capital financeiro ou tecnológico em trincheiras opostas. Como inimigos naturais, né? Exato. E o texto argumenta que essa rivalidade é filosoficamente ilógica. O capital, que inclui as fábricas, a infraestrutura, a tecnologia, as máquinas, ele nada mais é do que o patrimônio histórico do trabalho humano sobre os recursos da natureza. Como assim? Nas palavras deles, trabalho congelado de gerações passadas. Trabalho congelado. Nossa, se a gente pensar num data center colossal operando algoritmos hoje, a gente não está olhando só para capital puro. Não de jeito nenhum. A gente está olhando para milhares de horas de trabalho congelado dos engenheiros que criaram a arquitetura, dos operários que soldaram os servidores, do pessoal nas minas que extraiu silício. É exatamente por isso que colocar o capital acima do trabalho atual é um erro de categoria. O trabalhador de hoje sempre entra numa oficina que já foi mobiliada pelo trabalhador de ontem. Ah, entendi a interdependência aí. Sim. Essa interdependência profunda significa que o humano atual, que é o sujeito vivo da ação, ele deve ter prioridade sobre as ferramentas e estruturas que foram deixadas por quem veio antes. Mas olha, ao tocar nessa subordinação do capital, os alarmes costumam soar, sabe? Tem muita gente que pode ouvir isso e pensar, peraí, isso soa como um manifesto contra a propriedade privada, estamos falando de coletivização total aqui. Como o texto lida com essa linha tênue sem cair num sistema que já provou as próprias falhas? Se ligarmos isso ao panorama geral, a abordagem do autor é muito meticulosa ao rejeitar os dois extremos. O direito à propriedade privada é defendido sim, mas com uma condição vital. Qual seria? Não é um dogma absoluto e intocável. Na tradição que fundamenta a obra, a propriedade privada está invariavelmente subordinada ao direito ao uso comum. Os bens e as riquezas da criação destinam-se a todos. Certo. Contudo, e aqui a crítica ao marxismo estrito é bem direta, simplesmente transferir os meios de produção para o controle total do Estado também não resolve o problema raiz. Porque na prática o Estado assumir o controle não muda a relação do trabalhador com a engrenagem, né? Exato. Transferir a propriedade para o Estado pode simplesmente criar uma nova elite de burocratas. Se o planejamento for excessivamente centralizado, o trabalhador continua sendo tratado como uma engrenagem. Só muda o nome de quem aperta os parafusos. O patrão muda, mas a opressão continua a mesma. Sim. O sistema coletivista não garante que o humano seja o sujeito da ação.
O objetivo real, argumenta o documento, é que todo trabalhador sinta que trabalha por sua conta, mesmo quando ele participa de um gigantesco empreendimento coletivo. Ah, verdadeira participação e copropriedade. Isso. São mais importantes do que apenas estatizar os meios de produção. O que nos leva ao abismo gigante entre a teoria e a prática. Com certeza. Porque se o objetivo é que o trabalhador seja o sujeito e sinta que tem dignidade, quem é o responsável por garantir que as coisas funcionem assim na vida real? O texto introduz essa distinção brilhante entre o empregador direto e o empregador indireto. Sim, um conceito fundamental. O empregador direto é fácil de identificar, né? É quem assina o contrato, o gerente, o dono do negócio local. Mas o empregador indireto é uma teia muito mais complexa, meio invisível, que abrange políticas de Estado, corporações transnacionais, até o sistema econômico global. Essa talvez seja a ferramenta analítica mais poderosa do documento para entender a economia moderna. Pense na dinâmica de um pequeno agricultor de café, por exemplo. Ok. Ele é o empregador direto dos seus funcionários. Ele pode até ter toda a intenção moral de pagar salários excelentes, fornecer condições ideais e tudo mais. Porém, as corporações gigantescas que compram as sacas de café é que ditam os preços de mercado global. Elas que dão as cartas. Exato. Se essas corporações esmagam os preços de compra para maximizar o próprio lucro lá no topo da cadeia, o pequeno produtor fica sem margem de manobra financeira. Uhum. A pressão sistêmica desse empregador indireto força o empregador direto a precarizar as condições de quem está na base. Mas, vou precisar questionar isso, porque me soa como uma válvula de escape quase perfeita, sabe? Como assim? Argumentar que, o mercado global me obrigou. Isso não seria apenas uma desculpa muito conveniente para patrões ruins justificarem a exploração e se eximirem da culpa moral? Olha, o documento não usa o conceito de empregador indireto para absolver o empregador direto das responsabilidades morais dele. A intenção, na verdade, é mostrar que a justiça de um sistema não pode ser alcançada só apelando para a boa vontade individual de um gerente. Tem que mexer na estrutura. Isso, é preciso organizar as estruturas maiores. E o termômetro supremo para medir se toda essa teia complexa é justa não é o crescimento do PIB ou, sei lá, a inovação tecnológica. A verdadeira verificação da justiça de qualquer sistema socioeconômico é o salário justo. O salário sendo o indicador principal. Exato. O salário é a via prática pela qual a esmagadora maioria das pessoas tem acesso aos bens da terra, que, como a gente viu antes, devem servir ao uso comum. E é interessante porque eles vão além do salário de subsistência individual, né? Eles introduzem o conceito de salário familiar. Sim, um ponto muito importante. A premissa de que a remuneração deve ser suficiente para fundar e manter uma família de forma digna. Tem uma observação que me chamou muita atenção sobre a dinâmica familiar e o trabalho na fonte. Sobre as mães, certo? Exatamente. O texto menciona a necessidade de subsídios ou salários que permitam que as mães possam se dedicar à educação dos filhos, caso elas assim desejem, sem serem forçadas a entrar no mercado de trabalho apenas por uma urgência absoluta de sobrevivência financeira. O argumento é que forçar o abandono das funções educacionais familiares por conta de uma pressão puramente econômica prejudica o próprio tecido social. Prejudica a base da sociedade. Isso nos leva diretamente ao medo de não ter salário nenhum. Como a fonte classifica o desemprego nesse cenário? O desemprego é categorizado de forma muito dura, como uma verdadeira calamidade social. Calamidade social? Forte. Muito. Se o ser humano é chamado a se realizar através do trabalho, privá-lo dessa oportunidade é mais do que só uma falha econômica, sabe? É uma negação da dignidade fundamental dele. Portanto, o grande dever do empregador indireto, ou seja, os governos, as instituições globais, é fazer um planejamento que garanta emprego adequado para todos, impedindo que o lucro se sobreponha ao direito das pessoas de participarem da construção da sociedade. Mas aí vem a pergunta de R$1 milhão. Se esse empregador indireto é essa força global massiva, o que resta para o indivíduo? Como é que um único trabalhador consegue resistir ao peso de decisões tomadas lá do outro lado do mundo? É um desafio e tanto. É aqui que a necessidade de defesa coletiva entra em cena, né?
O documento resgata o papel dos sindicatos, mas de uma maneira que foge muito daquele estereótipo moderno que a gente tem. Em vez de associá-los a, tipo, blocos de poder partidário duro, a fonte faz uma conexão surpreendente com as antigas corporações artesanais da Idade Média. Isso levanta uma questão muito importante. Essa distinção é vital para a gente entender o propósito original da união laboral. O texto reconhece que os sindicatos modernos emergiram de uma necessidade histórica mesmo, de solidariedade. Para lutar contra aquela degradação assustadora da primeira Revolução Industrial, né? Exato. A solidariedade era e ainda é um mecanismo de defesa primário. No entanto, o alerta do texto é contra a distorção dessa ferramenta. Quando perde o foco. Isso. Os sindicatos devem atuar como defensores dos direitos vitais dos trabalhadores da sua categoria. Ponto. A partir do momento em que eles se transformam em braços de partidos políticos visando alcançar o poder do Estado, eles abandonam a verdadeira vocação. É um equilíbrio bem delicado. A greve, por exemplo, o texto defende como uma arma válida, uma arma extrema, tipo um ultimato, que não deve sofrer sanções penais. Correto. Porém, rejeita completamente aquela mentalidade de luta de classes que busca destruir o oponente. A ideia é que o trabalho deveria unir e não dividir irremediavelmente as pessoas. Essa é a essência da solidariedade que eles pregam. Mas as ferramentas de defesa e a visão da fonte vão muito além do chão de fábrica tradicional. Há grupos inteiros que tendem a ser meio invisíveis nesses debates econômicos. Como quais? Os trabalhadores agrícolas, por exemplo. Quem planta e colhe a base da sobrevivência humana frequentemente enfrenta as piores exaustões e até isolamento, e o texto bate nessa tecla. E a análise se aprofunda ainda mais quando fala das pessoas com deficiência. Nossa, sim, esse é um dos pontos onde a aplicação daquele conceito de trabalho subjetivo que a gente falou no começo fica mais evidente. Faz todo sentido. Sobre a lente puramente objetiva, que busca só velocidade e eficiência ali na linha de produção, um trabalhador com deficiência corre o sério risco de ser visto como uma peça quebrada do maquinário. E acaba sendo excluído. Exato. Mas o texto argumenta que isso é inaceitável. A pessoa com deficiência tem o direito irrevogável de participar plenamente da vida produtiva. E por quê? Porque a dignidade vem do simples fato de ser humano. Não vem da quantidade de caixas que a pessoa carrega. Perfeito. Se a sociedade não adapta as condições de trabalho para integrar essas pessoas, ela está recaindo naquele materialismo bruto de novo, medindo o valor da vida humana pela régua da utilidade industrial. Essa explicação do mecanismo expõe o quão desumano o economismo realmente é, né? Porque, em vez de consertar o sistema para acomodar o ser humano, o sistema descarta o humano que não se encaixa na velocidade da máquina. É a lógica da descartabilidade. E isso se aplica igualmente ao tratamento dado aos imigrantes. Quem nos acompanha pode lembrar de debates recentes, super atuais, sobre mão de obra estrangeira sendo paga com valores menores. Acontece o tempo todo. E o documento de 1981 já alertava que explorar a vulnerabilidade e o constrangimento de quem deixou seu país para buscar sustento, pagando menos só pela origem da pessoa, é uma violação gravíssima. A dignidade não tem nacionalidade. De jeito nenhum. E toda essa estrutura de exigências sociais, sindicais, econômicas, ela precisa de um alicerce. E é aqui que a gente chega na camada mais profunda do material analisado. Chegamos ao clímax do texto. Sim. O documento não constrói a defesa só em argumentos sociológicos, mas numa teologia muito vigorosa, que é a espiritualidade do trabalho. Para a visão cristã expressa ali, o trabalho não é uma consequência acidental ou uma punição. Eles introduzem o conceito do evangelho do trabalho. E vamos ser muito honestas aqui. Para quem nos ouve agora, talvez, sei lá, indo para o trabalho num transporte público lotado ou esgotado depois de um plantão duplo. A realidade da maioria, né? Pois é, associar essa rotina cansativa a algo divino pode soar como uma romantização meio fora da realidade. Como é que o texto lida com a fadiga esmagadora, sem soar como um otimismo meio superficial e bobo? Reconhecendo frontalmente o suor e o peso da coisa. O texto cita lá o livro do Gênesis, lembrando daquela condição de comer o pão com o suor do rosto. A fadiga é real, ela é dolorosa e é inevitável. Não tem como fugir. Não tem. Mas a grande inovação espiritual da visão cristã
foi elevar essa fadiga ao transformá-la numa participação na própria obra da criação e da redenção. A imagem mais revolucionária que o documento traz é a figura do próprio Jesus Cristo. A imagem do carpinteiro. Exato. Ele não foi um líder político que ficava filosofando sobre o trabalho de longe, numa varanda. Ele passou a vasta maioria da vida dele trabalhando manualmente numa oficina de carpintaria. O que causa um curto-circuito total na mente da Idade Antiga, né? Com certeza. A ideia de que o Criador do Universo encarnou e decidiu passar décadas trabalhando ali com madeira, com ferramentas manuais, suando, isso destrói qualquer resquício daquela ideia aristocrática de que o trabalho braçal era indigno ou de segunda classe. E é exatamente por isso que a visão do que é o trabalho se transforma. Ao submeter a terra e modificar a matéria, o ser humano meio que imita a ação criadora. Mas vai além de só produzir objetos. Vai mais fundo. A frase talvez mais poderosa de toda a encíclica diz que, ao trabalhar adequadamente, o ser humano não apenas transforma a natureza, mas se torna mais homem. A pessoa amadurece e se realiza. Que visão bonita! É profunda. Consequentemente, o princípio final que baliza tudo isso é que o ser humano vale infinitamente mais por aquilo que ele é do que por tudo aquilo que ele tem. Ser é maior que ter. Exatamente. O progresso técnico perde todo o seu sentido se não for um veículo para o progresso moral e humano. Incrível, porque em vez de usar clichês ou fórmulas mágicas para consertar o mundo, a fonte nos oferece uma espécie de mecanismo de segurança constitucional, sabe? Uhum. Perfeito. Se a gente constrói toda a arquitetura de uma sociedade e de um sistema econômico em torno da premissa de que o humano é o sujeito inegociável, o sistema, legalmente e filosoficamente, simplesmente não consegue tratar as pessoas como peças descartáveis. A base fica sólida. Exato. Chegando agora ao fim da nossa exploração de hoje, como é que toda essa visão que foi construída em 81 aterrissa na nossa realidade de hoje? Olha, eu deixo uma provocação final para quem está nos ouvindo. O texto analisava aquelas ansiedades da automação substituindo a força física da época. Mas hoje, a provocação é muito, mas muito mais profunda. A gente está num outro nível. Sim, estamos entrando na era onde a inteligência artificial generativa começa a substituir não apenas os músculos físicos, mas também a tomada de decisões intelectuais, a análise de dados e até, pasmem, a criação artística. É assustador às vezes. Muito. Então, se o sentido do trabalho é o humano agir como sujeito criador, quem vai ser o verdadeiro sujeito do trabalho na próxima década? É a grande pergunta. Será que corremos o risco de criar uma economia onde o humano se torna só um assistente passivo do capital algorítmico? A gente precisa questionar urgentemente o que precisamos fazer agora para garantir que as tecnologias de amanhã funcionem como aqueles esqueletos que você citou lá no começo, que potencializa a nossa dignidade. E não como a máquina que substitui a gente, né? Exatamente, que não nos torne descartáveis. Quando a ferramenta passa a pensar e criar por si mesma, manter a humanidade no centro da equação é, de longe, o nosso maior desafio contemporâneo. Muito obrigada a todos da nossa audiência que acompanharam mais essa análise profunda nas ideias. Muito obrigado, pessoal. Que essa exploração possa trazer uma nova perspectiva e intenção para a sua própria rotina diária. Porque a verdadeira transformação não acontece apenas no material que a gente produz, mas em quem a gente se torna enquanto trabalha. Até o nosso próximo encontro.